Como vencer a batalha na mente? Gente, esse vídeo aqui era para eu trazer para vocês em uma live, só que eu tentei fazer algumas vezes e não consegui por questões técnicas. Então, até eu resolver esses problemas técnicos, eu resolvi gravar para vocês aqui, porque tem muita gente esperando esse vídeo. E eu sei que muitas pessoas passam por essas batalhas aí todos os dias. Eu sei bem como é. Todos nós passamos, na verdade. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas eu sei que todo mundo em algum momento já passou, passa ou vai passar. Então eu preciso adiantar esse vídeo aqui para vocês. Este assunto, o Senhor tem bradado no meu coração esses últimos dias. O Senhor tem me falado muitas coisas esses últimos dias. E vocês sabem que eu sigo na direção de Deus, eu faço o que Ele manda. Se Ele manda ir para ali, eu vou. Se Ele manda ir para cá, eu vou. Eu confesso que nesse processo aí, gente, eu acabo enfrentando muitas batalhas aqui na minha mente. Porque o inimigo tenta confundir a gente algumas vezes e colocar medo, colocar angústia. Já faz umas 2 semanas que eu tô meditando aqui nesse versículo que eu vou ler para vocês agora. Tá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Então, gente, às vezes a gente recebe promessas, Deus nos fala que vai fazer coisas, só que chega alguns momentos que você percebe que os ventos estão soprando o contrário, que parece que as circunstâncias estão levando a situação mais para o lado contrário do que para o lado da promessa. E Deus fala que vai fazer uma coisa, só que Deus não fala como vai ser a rota, como vai ser o percurso. E quando a gente se depara com o percurso, a gente vê que vai acontecendo coisas que Deus não falou que iria acontecer e não avisou. Ele só disse: eu vou fazer tal coisa. Você vai chegar até tal lugar. Eu vou fazer isso. Deus te promete algo, só que Ele não especifica o que é que tu vai enfrentar no meio do caminho até aquilo se concretizar. E aí, quando eu me deparo com o percurso, eu falo: meu Deus do céu. Aí isso começa a trazer dúvida ao nosso coração. A gente começa a questionar: será que aquilo vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que foi Deus mesmo que falou? Por quê? A gente começa a ficar com a mente dividida. E isso, gente, é o inimigo que coloca essas coisas na nossa mente. É como se Deus estivesse aqui falando: eu vou fazer. E o inimigo do outro lado: olha, não vai acontecer não, porque está acontecendo tudo ao contrário. E isso é muito comum. Quando Deus promete uma coisa, vão ter muitas barreiras aí no meio do caminho, dificuldades, lutas, provações. Vai ser assim, não vai ser fácil. Porque a gente sabe que você vai ser testado, mas a gente sabe também que tem as investidas malignas para tentar te confundir e te fazer desacreditar que vai acontecer aquilo que Deus falou que vai acontecer. Então eu comecei a falar: Deus, mas tu falou que vai acontecer isso? E parece que tá tudo indo contrário. Socorro! E a minha mente começou a entrar naquela batalha. E eu fiquei ali: meu Deus, eu vou orar. Eu preciso orar. E quando eu fui orar, o Senhor falou para mim: não vai ser assim. Não vai, não se preocupa, vai ser da forma que eu falei. Se eu falei que vai ser assim, é porque vai ser assim. E ele disse: não se preocupa com o que tu sabe ou com o que tu vê, porque eu sou Deus e eu não minto. Eu falei que vou fazer e vou fazer. Se prepare. E eu sei que muitos de vocês aqui passam por isso também, gente. Isso é muito comum. A gente precisa aprender a dominar os nossos pensamentos. Eu acabei de ler aqui que as armas de nossa guerra não são humanas. São armas espirituais, poderosas em Deus. Então a gente precisa estar firmado em Deus, firmado na palavra. Se você está em um momento que Deus te falou que vai fazer algo, mas você vê que está tudo andando contrário, você precisa ficar com o que Deus te falou e não com as circunstâncias. Pode estar tudo ao contrário, vento, tempestade, não é porque surgiu algum vento ali no meio do caminho, alguma dificuldade, algum terremoto, maremoto, seja lá o que for. Não quer dizer que Deus não está ali, não quer dizer que você está em desobediência, quer dizer que pode acontecer no meio do processo essas coisas, porque faz parte. Mas fique com a palavra de Deus, fique com o que Deus falou. Então, uma coisa que eu observo é que o inimigo, ele coloca fortalezas na nossa mente. O que são fortalezas? É uma acusação do diabo. É uma acusação do diabo que ele implanta na sua mente, que ele fixa. Por exemplo, uma pessoa que ela está trabalhando, ela é bem-sucedida, ela tem tudo, tá com a vida estabilizada, estruturada, o inimigo começa a implantar que as coisas vão dar errado, que você não vai conseguir pagar a sua conta do mês que vem, que você vai ser demitido, que a sua empresa vai falir. Começa a vir um monte de pensamento assim, nada a ver. Aí eu te pergunto, você acha que isso é normal?
Não, gente, isso não é normal. Isso é o inimigo que implanta na sua mente para você acreditar naquilo. E o problema não é ele lançar isso aí na sua mente. Não é ele lançar a fortaleza. O problema é você acreditar naquilo que ele está falando. Isso é uma acusação do diabo e nós não podemos aceitar. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Você não pode aceitar as acusações do diabo em relação a nada. E ele pode lançar dessa forma. Você está aqui, né? Fazendo qualquer coisa, aí começam a surgir esses pensamentos negativos, ou ele vai usar alguém para falar, né? Pessoas, né, que são secretários do diabo, que se permitem ser usadas por ele, aí chega lá e começa a falar um monte de coisa nada a ver, começa a implantar um monte de bobagem na sua mente, e o problema é você acreditar naquilo. Você não pode acreditar no que o diabo fala, você tem que acreditar naquilo que Deus te fala. Fique sempre com a palavra de Deus. E aqui no versículo 5 diz: destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então o inimigo lança palavras contrárias à palavra de Deus, a seu respeito, acerca de você, acerca de quem Deus diz que você é, acerca de quem Deus é e acerca do que ele fala a seu respeito. Ele começa a falar tudo ao contrário. Então aqui você tem que parar e observar. Opa, isso daqui não vem de Deus. Isso daqui está vindo de baixo. Isso está vindo do mal, não está vindo de cima. Esses pensamentos, essas ideias não estão vindo da parte do Senhor. É você parar e analisar se aquilo está vindo de Deus. Tudo que é contrário à Bíblia, gente, não vem de Deus. Então, tem coisas que Deus faz, mas tem coisa que é a gente que faz. Então, o nosso pensamento, nós é que controlamos ele. Nós levamos cativos e tornamos ele obedientes a Cristo, submissos a Cristo. Ou seja, eu controlo a minha mente. Eu controlo os meus pensamentos. Eu tenho que fazer isso. Baseado na palavra, baseado no que Deus diz a meu respeito, baseado no que ele diz que vai fazer, baseado naquilo que eu sei que Deus é. Mas eu que preciso controlar, eu preciso dominar. Ou seja, os nossos pensamentos a gente consegue controlar, a gente consegue moldar. Então, se eu começo a pensar em uma coisa que eu já sei que é ruim, que é negativa, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou mudar o meu pensamento. Eu vou mudar. Tá aqui embaixo o pensamento, eu vou trazer ele para cima. Eu vou começar a mudar de direção. Isso acontece muito comigo. Começa a vir ansiedade, alguma coisa aí, opa, peraí. Tem vezes que eu nem percebo, porque isso é normal. Você tá lá e começa a pensar coisas nada a ver, e você começa a se afundar naquele pensamento, começa a mergulhar ali. Nesse momento você tem que parar e pensar, peraí, isso tá vindo de Deus? Não. Então eu vou mudar aqui a direção do pensamento. Então eu levo o meu pensamento cativo e torno ele obediente a Cristo. Isso quer dizer que é um trabalho constante. Vão ter dias que você vai amanhecer e vai estar lá sua mente toda bagunçada, pensando em um monte de coisa que não agrada a Deus, um monte de coisa que é negativa, que é ruim, que é mal, que vem de baixo. E o que é que você vai fazer? Eu vou pegar o pensamento e vou fazer ele obedecer a Cristo. Como? Vou ler a Bíblia, vou orar, vou trazer para minha mente coisas que me dão esperança. Tanto que a Bíblia fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E acontece às vezes de você começar a pensar em coisas que não te dão esperança. Coisas que, pelo contrário, né, te deixam desesperançosos. Nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. E isso quem faz é você. Você quem vai pegar o seu pensamento, pega ele e faz ele obedecer a Cristo. Não deixa ele ser conduzido pelas vozes malignas. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, por mais que em um momento ou outro você vai estar assim oscilando, e isso acontece porque a gente é ser humano, isso é normal. Só que eu preciso entender que o meu pensamento tem que ser obediente a Cristo. Eu preciso ter consciência disso, que eu tenho esse poder de dominar, de controlar os meus pensamentos. O inimigo vai lançar algo na sua mente, sempre. Sempre ele vai lançar. O que é que você faz? Aqui não. Aqui tu não entra não, ó. Cai por terra. Então, é você quem faz isso. É você quem controla. É você quem pega o seu pensamento e faz ele obedecer a Deus. É você quem faz isso. E você faz isso com armas espirituais, não são armas humanas. Então, um hábito que eu tenho é de começar a verbalizar mesmo. Eu falo, meu pensamento é de Cristo. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso meditar na palavra. Deus nos ensina a meditar na palavra e não a ler. Meditar é diferente de ler. O que é meditar? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sobre o que é ler e meditar. Eu vou ler, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu li aqui, fechei a Bíblia, pronto. Agora o que é meditar? Peguei a Bíblia,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. É eu trazer isso para dentro de mim, para dentro da minha mente, fixar isso na minha mente. E ficar durante o dia com aquilo que eu li, meditando naquilo que eu li. É diferente. Quando você medita, você fica pronto para quando vier a tentação, quando vier a dificuldade, você aplicar aquilo que você meditou. Então isso te torna forte. Você precisa amanhecer o dia já fazendo seus pensamentos obedecerem a Cristo. Já acorda durante a manhã, verbalizando que a sua mente é de Cristo, que a sua mente está cativa ao Senhor, blindando a sua mente das formas que eu já falei aqui, né? Oração em línguas, leitura bíblica, oração. Tudo isso vai te ajudar a você levar os seus pensamentos para obedecer a Cristo. Então, como vencer a batalha na mente? Eu controlo a minha mente. Então, a Bíblia está falando aqui que eu tenho um domínio sobre a minha mente. Eu posso fazer a minha mente obedecer a Cristo. Os meus pensamentos têm que obedecer a Cristo. Eu posso fazer isso. Eu tenho esse poder, Ele me dá esse poder para fazer isso. Então, eu preciso reprogramar a minha mente, porque geralmente nós tendemos a focar mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. Deus chega e fala para tu que vai fazer uma coisa boa. Aí o diabo chega e fala que aquilo vai dar errado. Você fica com o que o diabo falou e não com o que Deus falou. Isso acontece, gente, é muito comum. A gente começa a oscilar por conta de uma palavra que o diabo falou. Mas peraí, quem é que domina a minha vida? Quem é que tem poder sobre a minha vida? É Deus ou é o diabo? É Deus. Então eu vou ficar com aquilo que ele falou. Eu preciso reprogramar a minha mente todos os dias. E como é que a gente faz isso? Através de afirmações positivas. Principalmente quem vem de ambientes desestruturados, quem vem de família tóxica, desestruturada, que você cresce num ambiente ruim, que as pessoas falam coisas negativas umas das outras, ficam amaldiçoando, lançando palavras negativas. Você cresce em um ambiente tóxico, a sua mente está projetada para baixo. Então o que é que você faz? Reprograma ela, coloca ela para cima. Então todos os dias eu vou acordar e fazer afirmações positivas acerca de mim. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Todo-Poderoso. Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez na minha vida. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no que Ele diz a meu respeito. Eu sou a serva do Senhor. Eu sou bonita. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Começa a falar, gente, um monte de coisa positiva acerca de você. É você que faz isso. Não deixe o inimigo dominar a sua mente. Quando você tem o hábito de afirmar muito uma coisa, a sua mente recebe aquelas informações como verdade. Por quê? Porque você afirma todos os dias aquilo. Então você vai entendendo que aquilo é verdade. Todas as coisas vão contribuir para que aquilo aconteça. E quando você afirma coisas ruins sobre você, tudo vai contribuir também para que aquilo aconteça. Aquilo de ruim que você está falando aconteça. Por isso é que nós temos que fazer sempre afirmações positivas acerca de nós mesmos. A gente não pode fazer afirmações negativas de jeito nenhum. Eu aprendi isso, gente, tanto com a palavra, né, com Cristo, como lendo também. Tem um livro que eu li que é O Poder do Subconsciente. Vou deixar até aqui embaixo para vocês o link. Um livro muito bom que me ajudou muito nesse processo de reprogramação. Então, eu preciso fazer afirmações positivas acerca de mim e acreditar naquilo que eu estou falando. E com o tempo você vai ver que tudo vai cooperar para que coisas boas aconteçam na sua vida. Até porque você está verbalizando, você está profetizando coisas boas. Então aquilo vai acontecer sim. E a Bíblia diz que o que Deus tem a meu e a teu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então nunca aceite pensamentos malignos na sua mente. Nunca aceita. Sempre repreenda em nome de Jesus e já muda ali a direção do pensamento. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu tenho certeza que você aplicando isso aqui, muita coisa aí vai mudar na sua vida. Você vai ver. Eu tenho certeza disso. Eu espero muito que você tenha gostado e sido edificado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.